Olá, bom dia. Hoje o nosso Manhã no Divã é direto aqui da Love Estética Animal da minha filha Bárbara. Estou aqui na casa dela, em contato com meu netinho Bernardo. E aí, daqui a pouquinho, vou pegar o voo para os Estados Unidos. Então, eu resolvi conversar hoje sobre abuso infantil. Acho que esse é um assunto muito complicado, né? O abuso sexual infantil. É um assunto também complexo, é sempre na visão da psicanálise, né? Como é que a gente, como psicanalista, vê o abuso infantil e como é que isso pode ser trabalhado, como é que isso pode ser observado, como é que isso pode haver uma prevenção no que se refere a isso. Então eu peço a você que está entrando agora, que coloque a cidade onde você está, o seu nome para eu anunciar aqui. A gente já está aqui com José Soares, lá de Caruaru, Pernambuco. Bom dia, José Soares. E lembrar também que você pode compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse assunto que, no meu entender, é um assunto de extrema importância. E para mim foi estar aqui na casa da minha filha, do meu neto e do meu genro. É interessante abordar esse assunto. Vi uma Nova Koski lá de Milão, na Itália, né? Boa tarde, para ela boa tarde, Vilma, para nós ainda aqui, bom dia. Boa tarde, querida, está dizendo ela. Marli Falcão, de Colatina, dizendo beijo, querido. Então compartilha para nós aí, Marli, Vilma. Então a questão aí é o abuso sexual infantil, né? Um assunto realmente pesado, né? Mas necessário de tratar, gente, necessário. Hoje saiu uma reportagem no jornal A Gazeta, o jornal de maior circulação aqui do Espírito Santo. De vez em quando vocês ouvem um barulho de carro passando, né? Que eu estou fazendo aqui da varanda, da casa da minha filha. Então, de vez em quando, então saiu hoje uma reportagem no jornal A Gazeta, dizendo que a Vilma está dizendo bom dia, a Érica Ribeiro Beto está dizendo bom dia. Érica, diga a cidade aí para eu poder anunciar, né? Então, de vez em quando vai ter esse barulho incômodo, agora, por exemplo, é o ônibus. Ok, passou. Então, no jornal A Gazeta, que é o jornal de maior circulação aqui do estado, saiu uma informação dizendo que aumentou em 41% o número de abuso sexual infantil. Não me chamaram para dar opinião, mas na minha opinião não aumentou o número de abuso em 41% não, até porque isso é muito sério, né? Se houver esse aumento, é coisa muito séria. Eu não acredito que tenha havido aumento. Eu acho que houve aumento da denúncia, né? Houve o aumento da denúncia de abuso sexual infantil, isso sim. O abuso sexual infantil, ele é muito intenso, muito mais presente do que a gente pode imaginar. Só para vocês terem uma ideia, segundo pesquisas, 30% das crianças são abusadas até os 10 anos. Então, se você tem aí 3 filhos, um deles será abusado até atingir 10 anos de idade. Se você estiver aí na sua sala, no computador, na empresa, com 10 pessoas, dessas 10 pessoas, 3 foram abusadas durante a infância ou adolescência. Então, o índice é muito grande, muito mais do que a gente imagina. Aí é necessário a família estar atenta mesmo, né? É muito difícil você evitar que seu filho, que seu neto, no meu caso seu avô, é muito difícil evitar que seu filho, que o seu neto seja abusado sexualmente, né? Até porque os principais suspeitos do abuso sexual está dentro de casa. Então, de acordo com a pesquisa da Gazeta, né? Agora que saiu hoje, por exemplo, 70% das denúncias se referem a quem abusou ser de dentro de casa. Então, você tem tomar maior cuidado na escola, na rua, e, no entanto, o problema está dentro da sua casa. E é muito difícil, porque, veja bem, normalmente quem abusa da criança é uma pessoa próxima, de confiança da família. Isso que é difícil. Então, 80% é figura masculina. Então, as meninas são mais abusadas em função de ser figura masculina o abusador. Não quer dizer que o abusador também não abuse de meninos, né? Então,
há um índice maior de meninas e meninos, mas também é abusado os meninos. Mas 90% dos abusadores são homens. Então, realmente, os homens abusam mais, né? Em função da cultura machista, da forma como é educado, os homens abusam mais do que as mulheres. Mas mulher também abusa. Eu atendi uma vez uma mãe que a babá abusou do filho dela dos 6 meses aos 5 anos, fazendo sexo oral com o menino, desequilibrou completamente a cabeça do menino. Então, o abuso acontece, tanto em menina quanto menino, mas principalmente o abuso é cometido por homens, né? Por homens. E mais do que isso, olha como é complicada a questão do abuso sexual. Érica Ribeiro Beto, bom dia, professor. Ótimo tema. Olha como que é complicado, gente. Quem é que mais abusa? O primeiro suspeito é o pai. Olha que coisa estranha. Eu sou pai de 5 filhos. Então, o primeiro é o pai, né? Em seguida, o padrasto. Aquela mulher que leva o namorado na casa dela e pede o filho para chamar o namorado de pai, é muito complicado, viu? Porque, primeiro, você expõe o seu filho ao risco. A doutora Louise Rey, por exemplo, famosa pela terapia, né, pela terapia de tratamento psíquico, ela foi abusada pelo amigo do pai. O amigo levou o pai bêbado. Então, supostamente, os dois estavam bêbados, mas não estavam. Só o pai estava. Enquanto o pai dormia, ele estuprou a Luísa, que tinha 5 anos de idade à época. Então, levar namorado para casa é sempre muito complicado, né? Então, vá para o hotel, vá para o motel, tente preservar a sua família disso, né? A minha filha, por exemplo, que eu estou na casa dela, quando eu me separei da mãe dela, quando nós nos separamos, ela tinha 3 anos de idade. E a minha maior preocupação dela ficar com a mãe dela era exatamente essa história da mãe levar namorado e ela ficar exposta. Quando ela ia visitar a mãe, eu sempre dizia para ela: filha, fica esperta, porque o namorado da sua mãe não é seu pai, não é nada seu, não passe de toalha na frente dele, porque ele é suspeito. Mas o grande problema, gente, é que não é que às vezes o grande suspeito é o próprio pai. Olha que doideira, né? O padrasto, ele é uma pessoa de confiança da criança, né? Outra coisa, o abusador, sabe qual é a média intelectual dele? O abusador, em geral, ele tem curso superior. Quem abusa de criança é médico, juiz, professor universitário. É o meu caso, eu sou professor universitário. Então, é muito difícil você lidar com ele por causa disso. Então, você tem que estar realmente muito atento, né? Eu sempre fiquei muito atento com os meus filhos, com medo que acontecesse isso com eles, né? O abuso aconteceu comigo, por exemplo, né? Então, como de cada 10, 3 são abusados, é difícil fugir desse índice. E aí, como eu repito, o que aconteceu aqui em Vitória é que aumentou o número de denúncia, não é que aumentou o número de abuso, né? Porque 30% já é um número muito alto, já é um número muito complicado, né? E a maioria desses abusos não são notificados, porque a mulher, às vezes, querendo preservar o marido, não denuncia. A criança não vai denunciar o pai, não vai denunciar o tio, não vai denunciar o irmão. Eu atendi um caso que o irmão abusou do outro dos 6 aos 14 anos, mantendo com eles relações sexuais. Então, observe como é que é complicado, como é que é próximo. E, claro que também o vizinho, o primo, o tio, todos são muito suspeitos. E não quer dizer que a pessoa fala bem, tem cultura, é pior até, né? A gente acha que quem abusa é o pedreiro, é o servente, é a pessoa de baixo nível intelectual. Não, quem abusa normalmente é a pessoa de alto nível intelectual. Vocês já viram quando é que prendem gente que está envolvido com pedofilia? Vocês já viram prender alguém que seja comerciário, gari, pedreiro? Quem é que é preso com pedofilia? Geralmente o pedófilo preso, o pedófilo geralmente é o engenheiro, o juiz de direito, o médico, o professor universitário. Então, o nível intelectual parece que até atrapalha nesse aspecto. Agora, uma questão que a gente precisa refletir aí, é que normalmente, gente, o abusador foi abusado. Ele também é vítima do processo. Então, nem todo abusado consegue refazer, analisar e ressignificar o processo para não se tornar abusador. A maioria faz por questões automáticas.
No meu caso, por exemplo, eu ressignifiquei, né, para que eu não aumentasse essa maldição que seria passar para frente o processo do abuso. Então, e a criança precisa de proteção, criança é obrigação, proteção da família e do Estado. Então, se você denunciar, o Estado tem que tomar providência, porque senão o Estado pode ser punido por isso. Porque a criança é proteção do Estado. Então, se você é professor, se você é mãe, normalmente a mulher, como a mulher abusa menos, ela normalmente tem contato com a criança abusada. Você perceber alguma coisa, mesmo que seja alguém muito próximo, mesmo que seja seu irmão, mesmo que seja seu pai, existem casos de avô que abusa de neto. Então, mesmo que seja seu pai, não permita que seu filho seja vítima, porque o primeiro grande problema do abuso é que a criança perde a infância. Então, você acaba com a infância da criança. O abuso é como você abrir uma ferida na alma do ser. Acaba com a infância da criança e o ser humano vai levar isso para a vida adulta. Por exemplo, 70% das prostitutas foram abusadas sexualmente. Então, elas transformam o corpo no elemento de barganha. É o que acontece muitas vezes com o caso abusado. Por que a criança... Eu gostaria de entender, inclusive, como é que a criança percebe que ela está sendo abusada. O fato é que ela percebe, eu não sei como, mas ela percebe. Ela sabe muito bem a diferença entre o carinho, o afeto de uma pessoa querida e o abuso. Ela sabe muito bem a diferença, e ela percebe isso. Então, uma criança, um bebê de 6 meses abusado, e aquilo vai impactar na vida dele. Ele consegue perceber que quem está fazendo ali é o abusador. Por exemplo, existe a massagem Shantala, que é aconselhável aos pais, à mãe, ao pai, né, de fazer massagens no corpo da criança para ajudar no desenvolvimento cerebral. Mas se a massagem é feita com malícia pelo adulto, de alguma forma, a criança acaba captando, entendendo isso. E a criança tem sexualidade, esse é o problema. Então, quando toca o corpo dela, ela sente prazer. Mas ela não sente prazer porque o outro está tocando, porque são as zonas erógenas dela. Então, às vezes é preciso a gente estudar um pouco a sexualidade infantil, né? Eu vou ver se eu tiro algumas lives para falar da sexualidade infantil, para a gente entender um pouco mais essa questão do abuso. Não dá para falar tudo hoje, né? Porque o nosso tempo é curto. Daqui a pouquinho eu embarco para os Estados Unidos. Então, vim aqui na casa da minha filha, que a minha filha vai me levar no aeroporto e vai deixar meu carro aqui. Mas a gente vai falar um pouco da sexualidade infantil para a gente entender por que é abuso, né? A criança, ela tem prazer, ela tem desejo, só que dela mesma. Ela nunca pensa numa outra pessoa. Ela nunca se excita por outra pessoa. Então, se você percebe que o seu filho está se excitando por mulheres, por exemplo, é sinal de que essa criança foi abusada. O abuso pode acontecer, por exemplo, passivamente. Por exemplo, o meu neto lá olhando lá, está vendo no fundo aí, é o Bernardo. Então, o abuso pode acontecer, por exemplo, passivamente. Quando você expõe uma criança a assistir um filme pornográfico, você está cometendo um abuso sexual contra essa criança. Quando você permite que a criança assista a uma atividade sexual, você está cometendo abuso sexual com essa criança. Então, abuso não é só tocar, não é só estuprar, é também um abuso no sentido de você expor a criança a uma sexualidade adulta pela qual ela não está preparada. Então, a sexualidade adulta só vai despertar na puberdade, 13, 14 anos. Antes disso, a criança não tem noção. Então, você antecipa sensações que ela só tem que sentir a partir da puberdade. Então, você retira a infância dela. Esse é o ponto, né? Então, para a gente prevenir o abuso sexual infantil, nós temos que ficar atentos, né? Quanto mais a criança é bonita, quanto mais a criança tem sensações, ela é delicada, mais o abusador se aproxima. Então, fica atento, observa, preste atenção. Não deixa seu filho sozinho durante muito tempo com uma pessoa, sem saber verdadeiramente como essa pessoa está. Você pode também instalar câmera escondida, porque, como eu disse, né, pode ser um tio, pode ser seu irmão que esteja abusando do seu filho, pode ser até seu pai, que pode estar abusando. Eu atendi uma paciente que ela foi abusada pelos 2 avós. Imagina isso. Ela foi abusada por um avô que tentou
ter relação sexual com ela. Ela tinha 6 anos. Aí ela não quis ir mais nesse avô, a mãe dela ficou contra ela, disse que ela inventou, disse que ela não gostava do avô, por isso inventou, mas ela se recusou a visitar esse avô, que era o pai da mãe. Um tempo depois ela foi visitar o avô pai do pai, e o avô pai do pai tentou pegar na nádega dela. Então você vê como é. Ela tinha 8 anos já quando esse segundo avô fez isso. Psicanalista Alex Costa Almeida, ótimo tema. Bom dia, Alex. Prazer, colega. Então, é importante que a gente perceba isso, quer dizer, você não pode confiar em ninguém mesmo. Esse é o ponto. Né? Se você é abusador, fique esperto, né? Que a hora vão te pegar. Tenta ressignificar, tenta se tratar do abuso que você sofreu. Agora, se você não foi abusado, portanto não é abusador, então fique atento com o maior tesouro que você tem, que é o seu filho, que é a sua filha. E ele, enquanto está na infância, precisa da sua proteção. Né? Se você é avô, se você é mãe, se você é pai, procura fazer isso. A criança, normalmente, ela tem uma reação. Ela fica para dentro, se não tiver, às vezes tem marcas no corpo, ela fica retraída, cai a produção na escola, ela para de comer, ela volta a fazer xixi na cama. Tem vários sintomas que podem te ajudar a entender a criança abusada. O Alex Costa diz o seguinte: a criança se afasta da figura do trauma. É verdade. Como a menina que não quis mais ver o avô, a criança percebe e ela tenta não ter mais contato com o abusador, né? Que normalmente foi abusado. Só lembrar, não estamos aqui para jogar pedras no abusador, porque o abusador também é uma vítima do processo, né? Como eu disse, é um tema complexo, que demanda tempo. Hoje é só o primeiro diálogo. Vamos ver se a gente consegue construir outras discussões com esse assunto, para ver se a gente reduz a capacidade de abuso aí, e contra as crianças, contra os adolescentes. Tá bom? Compartilhe esse vídeo. Se você tem contato se você entende bem de tecnologia, Rosiner Nascimento, bom dia. Se você entende bem de tecnologia, você pode converter essa live para vídeo e postar no YouTube com a minha autorização. Compartilhe com seus amigos. O psicanalista diz assim: comportamento internalizado, evasão escolar, fobia, insônia, agressividade, né? Você percebe a alteração no comportamento do seu filho. Se percebeu, conversa com ele, tenta ganhar a confiança dele, perguntar a ele com calma, sem fazer pressão, o que está acontecendo, para ver se ele consegue confessar para você. Se isso acontecer, você tem que ir a um conselho tutelar, delegacia, né? E encaminhar seu filho para o tratamento de um psicanalista infantil, né? Hoje já tem na psicanálise o psicanalista com especialidade na atuação com a criança, para ter acompanhamento e encaminhar também um abusador para tratamento, porque ele também está adoecido, ok? Então, compartilha nas redes sociais. E como segunda a sexta, hoje é o último dia da semana, estaremos sempre aqui, manhã no divã, comigo, Aloysio Silva, conversando com você sobre um assunto de importância da psicanálise. Na segunda-feira, eu já farei o Manhã no Divã dos Estados Unidos, lá da cidade de Boston, capital de Massachusetts. Ok? Então, até lá. Tenha um bom fim de semana e, enfim, cuide bem do seu tesouro aí, da sua joia preciosa, que é o seu filho, que é o seu neto, que é a criança, né? A criança é uma joia preciosa em nossa vida. Muita paz, fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser.